Lançado em 1996, Pânico reinventou os filmes de terror, mais especificamente o estilo slasher. O filme pegou todas as regras clássicas do gênero e virou elas do avesso, misturando suspense, violência e muito humor ácido. A trama acompanha uma série de assassinatos em Woodsboro, enquanto jovens cinéfilos tentam sobreviver conhecendo exatamente os clichês dos filmes de terror. Com metalinguagem afiada, referências constantes e consciência do gênero, Pânico mudou tudo. Preparados para curtir a saga? E meus amigos, sejam bem-vindos ao início da saga Pânico. Vou trazer finalmente todos os filmes aqui para vocês. E em breve nós teremos um novo filme de Pânico aí, acho que é em fevereiro ou em março, né, que vai estrear o novo filme. Tô super animado. E eu vou falar uma coisa, tá? Eu tinha 5 anos quando esse filme estreou nos cinemas. Só que eu só fui saber da existência do filme Pânico nos anos 2000. E pra mim, quando eu soube, ele tinha acabado de ser lançado. Foi um grande choque saber que ele é de 1996. E ele é muito bom, né, gente? Eu acho que, assim, é uma das sagas aí de filmes de terror que não tem um filme ruim. A gente tem o 3 aqui, que tem um plot fraco, uma motivação fraca. Parece que os atores estavam meio de saco cheio também de fazer o filme. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão no terceiro filme. Mas ainda assim, o filme é legal, é divertido. É legal você assistir e tentar adivinhar quem são os assassinos dessa vez, as motivações, por quê. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai destrinchar o filme. É claro que a maioria de vocês já assistiu o filme, então eu não vou precisar ficar com medo de dar spoiler do final, né? Então, em alguns momentos aqui do filme, eu vou mostrar pra vocês como, ao longo da produção, o diretor foi deixando pistas de quem é o verdadeiro assassino. É muito legal de perceber. Então, sem mais delongas, meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí, arruma as malas e vamos para Woodsboro. Assiste comigo, Pânico. E, gente, antes de começar, eu tenho que trazer uma curiosidade aqui pra vocês, que tem a ver com o pôster de Pânico. Primeiramente, o pôster, ele traz ali na frente como personagem principal, e ela era anunciada também como o grande nome, a grande estrela do filme, Drew Barrymore, que a gente vai descobrir aqui que vai de arrasta nos primeiros minutos de filme. E isso foi de propósito, foi estabelecido dessa forma. O Wes Craven, né, que é o diretor, o criador de Pânico, ele queria trazer esse impacto pra quem estivesse assistindo, pra causar uma certa sensação nas pessoas, que a gente vai conversar sobre essa sensação na hora que acontecer aí a cena da morte da Cassie. Mas uma curiosidade desse pôster, além de ter a Drew Barrymore em papel de destaque ali, é o Billy Loomis, que no pôster, gente, ele tem um... Vocês viram que ele tá de cavanhaque? Ele tá completamente diferente de como ele tá no filme. Aí, assim, não se sabe se essa foto que eles fizeram, o pôster, ela foi tirada antes ou depois da produção. Mas com certeza durante a produção não foi. Então, quer dizer, é uma diferença aí que eu acho muito engraçado, então quis comentar com vocês. Agora, bora pro filme. E o filme começa com uma das aberturas mais icônicas de todos os tempos dos filmes de terror. Porque, sim, ela começa simplesmente com a Drew Barrymore. E aí o filme, ele subverte completamente todas as expectativas. Igual lá em Psicose, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal de Psicose, aonde a gente tem uma personagem principal que a gente tá assistindo, né, aos olhos dela, aquele terror, aquele suspense, de repente, ela morre no meio do filme. E a gente fica tipo, mas peraí, como assim? Pois é, do meio do filme pra frente é estabelecido outro personagem principal, que não é a Marion. Aqui é a mesma coisa. Nesse caso aqui, a Drew Barrymore, ela morre logo na abertura do filme. E isso deixou todo mundo muito chocado. Por quê? Porque deixou muito estabelecido que ninguém tá salvo no filme. Ninguém, absolutamente ninguém, tá salvo de ser morto. Porque sendo ela o maior nome, a mais cara, a mais conhecida, a mais famosa, e eles simplesmente matarem, isso causa um bagulho psicológico na gente. Tem até uma nota de bastidor, que eu não sei se é verdadeira, que diz que ela quis fazer dessa forma. Ela achou que seria icônico, ao invés dela ser meio que a Sidney Prescott, ela ser a primeira assassinada. Bom, o filme começa com ela ali toda adolescentinha, na cozinha, colocando uma pipoquinha pra fazer, porque ela vai assistir um filminho de terror, quando ela recebe uma ligação. E aí tem outra coisa, porque assim, nos anos 90, o filme no caso é de 96, nossa, telefone era uma coisa chiquérrima de você ter em casa. Ainda mais ela, assim, ela tinha que ser riquíssima pra ter um telefone sem fio em casa. Meu Deus do céu. Então ela recebe uma ligação no telefone de casa de uma pessoa que parece que ligou errado. Só que a pessoa, ela não ligou errado. Ela sabia exatamente pra onde ela tava ligando. Aí conversa vai, conversa vem com essa pessoa que ela tá tentando evitar conversar, porque ela não quer. Mas eu acho que não. Não desligue o telefone.
o cara começa a ficar agressivo com ela. Até que ele solta que ele quer saber como ela é por dentro. Ou seja, ele passa a ideia de que ele quer estripar ela. Ela fica preocupada, fica com medo daquilo óbvio e desliga o telefone. Mesmo depois dele ter falado pra ela não desligar. O fato é que ele começa a ameaçar a vida dela. Aí ela usa o namorado, ela fala que o namorado dela vai chegar, que o namorado dela vai dar um jeito naquilo porque ele é grandão, ele é do time de futebol. Acontece que o namorado dela, gente, tá amarrado na varanda da casa. O cara no telefone, o pânico, no caso, manda ela acender a luz e olhar quem tá ali na varanda. E é o namorado dela. Ou seja, ela tá perdida. Aí ela fica desesperada e ele começa um jogo com ela. Ele vai fazer perguntas sobre filme de terror, icônico, e ela tem que responder. Se ela responder certo, ela se salva e salva o namorado. Se ela responder errado, o namorado morre e ela também. Eu faço uma pergunta e se você acertar a resposta, Steve Por viverá. favor, não faça isso. Vamos lá, vai ser divertido. Por favor. E assim, gente, eu, nesse caso aí, já tinha largado tudo. Eu já tava desmaiado no meio da casa, tá? Que como é que você, assim, se a gente trouxer pra realidade, como você vai ter capacidade mental, espiritual, de pensar num bagulho, vendo que tá acontecendo um bagulho real, uma ameaça real, seu namorado tá amarrado ali fora, no seu quintal? Como? Eu acho que, assim, pra quando a gente assiste pela primeira vez, por mais que a gente ache divertido o filme é realmente divertido, quando a gente traz pra esse teor real, não tem como a gente não ficar desesperado com essa situação. Bom, ele começa fazendo umas perguntas tranquilas. Ela falou que tinha alugado uma fita do Halloween pra poder assistir, então ele pergunta qual o nome do assassino de Halloween. Ela sabe porque ela gosta do filme e tal. Até que ele lança uma pegadinha. Ele pergunta quem é o assassino de Sexta-feira 13. E quando a gente pensa em Sexta-feira 13, automaticamente a gente pensa em quem? No Jason. Só que o assassino de Sexta-feira 13, o filme, né, o primeiro filme, não é o Jason, é a senhora Voorhees, a mãe do Jason. O Jason só entra nos filmes posteriores. Então, quando ela fala que é o Jason, ela perde. Aí começa a lambança, aí começa a coisa terrível ali dentro. Primeiro ele ataca o namorado dela. A gente não vê de fato o ataque acontecendo, só depois que a gente fica sabendo como foi que ele ficou e tal. E ela começa a correr desesperada dentro de casa. Ela consegue sair, vê ele, vê o assassino em si andando dentro da casa dela, mas no final ela acaba sendo pega, né? Ele corre, ele corta o pescoço dela. Nisso, os pais dela estão chegando. Então, olha como o diretor, ele brinca com essa sensação de conforto pra gente, porque por os pais dela estarem chegando, a gente pensa, porra, vai ser agora, ela vai gritar e o pai dela vai ouvir e vai vir, a mãe vai vir, vai proteger ela de alguma forma, não sei. Mas não, tipo, ela tá vendo os pais dela ali, ela tá ansiando por ajuda, mas ela não vem. Essa sensação... Meu Deus. O que foi? Na gente é muito ruim. No fim das contas, com os pais dela, ela ouvindo os pais dela ali dentro de casa se perguntando o que é que tá acontecendo, porque tá tudo uma fumaça só, tá tudo ferrado por causa da pipoca que tá pegando fogo. Eles percebem que realmente tá acontecendo alguma coisa, tem vidro quebrado, janela quebrada e tal. Ali, naquele ambiente, o assassino tira a vida completamente da Cassie Cooper. E quem encontra ela morta é a mãe. Por quê? O pai dela fala pra mãe, vai embora, vai pra casa das vizinhas, porque tá acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso ver o que tá acontecendo, você precisa se proteger. Quando ela sai, a garota tá amarrada, enforcada na árvore, com os órgãos, né, tudo pra fora. Com as vísceras tudo pra fora da barriga, assim, uma cena completamente terrível. Desse jeito, bem leve, bem gostoso, bem de boa, começa Pânico. É bem tranquilo, é bem assim, vamos assistir um filme delicioso. E é aí que a gente conhece a nossa protagonista, a nossa Final Girl, uma das mais famosas do mundo, Sidney Prescott. A gente tem a mais famosa de todas, que é a Laurie Strode, sim, completamente. A Jamie Lee Curtis, de Halloween. E ela é a mais famosa de todas porque ela atravessou desde os anos 70, gente, que ela faz saga do Halloween. Na verdade, eu acho que ela só não fez o segundo filme de Halloween. Os outros filmes todos ela fez. Fora ela, é a Neve Campbell, que eles até tentaram dar uma apagada aqui em Pânico. Inclusive, no 5 ela volta, temos ela no Pânico 5, mas no 6 ela não volta, e ela não voltou por causa de cachê, tá? Segundo, corre a boca miúda, quiseram pagar um cachê pra ela irrisório. Ela falou, pô, eu sou o rosto da franquia, eu sou a fucking Sidney Prescott de Pânico. Como assim vocês vão me pagar uma mixaria? Ela não aceitou, achou um absurdo, não voltou pro filme. Aí teve todo o chabu envolvendo a Melissa Barreira, Jenna Ortega, etc. Tiveram que voltar atrás porque não dava pra rebootar a franquia e colocar novos personagens completamente novos. Quem será a nossa Final Girl? Pois voltar atrás com Neve Campbell, e agora ela volta com um cachê que preste com certeza. Até porque ela socorreu os produtores praticamente, né? Então vamos esperar, porque ela volta, ela vai ter uma filha e o Pânico, né, o Ghostface vai querer pegar a filha dela, vai querer fazer tudo de novo e vai ser uma lambança. Eu tô animadíssimo pra ver como é
que vai ser esse filme. Bom, a Sidney, super novinha, tá ali fazendo o trabalhinho de escolinha dela, no computadorzinho dela, que, gente, o computador ruim, pelo amor de Deus, saía nos tempos primórdios, com certeza não tinha Google, ela tava fazendo, eu nem sei, assim, se ela ia imprimir isso aí, porque é aquele computador que a tela é verde, quer dizer, a tela é preta e os caracteres são verdes, é assim, era jurássica, é babado. E aí, o Billy, que é o namorado dela, né, o Billy Loomis, ele invade o quarto de uma forma extremamente abrupta, e guardem essa forma abrupta que ele invade o quarto da Sidney, porque é uma referência visual a outros momentos do filme, onde outras coisas aconteceram. Sou eu. Billy, o que está fazendo aqui? E assusta ela, o que faz com que o pai dela vá lá conversar com ela. Ela fica toda sem graça, ela fala, ai pai, não aconteceu nada, não gritei, porque como foi o namorado dela, ela não queria delatar o namorado dela ali, porque senão o pai dela ia mandar o moleque embora, né? E o que ele veio fazer ali? Ele veio ter um momento com ela, né? Dar uns pega com ela. O pai dela avisa se ela vai ficar bem, porque ele vai ficar o fim de semana fora, ela fala que vai ficar tudo certo e tal. O filme já colocando pra gente aquela ideinha de olha o perigo aí, ela vai estar sozinha dentro de casa, vai rolar vários assassinatos, putz, vai ser perigoso, muito legal. Beleza, então a gente já sabe que o pai dela vai sair de viagem. E aí ela volta pra conversar com o Billy. E o Billy, ele é meio sedutor, assim. Ele é meio quietinho, sabe? Ele passa um ar de introspectivo e completamente cinéfilo. Ele fala sobre a menina do exorcista. Ele traz algumas referências de filmes de terror, porque ele adora filmes de terror. E fala sobre dar uns beijos com ela. Eles dão uns beijos. Ela demonstra que ela é virgem, né? Que ela ainda não passou aí. E isso é um clichê de filme de terror. Na verdade, o Wes Craven, que é o criador aqui de Pânico, ele também é o criador de A Hora do Pesadelo. Então, muitos dos clichês dos filmes de terror foram instituídos por ele próprio. E aqui ele vai subverter esse lance. Então, a Sidney Prescott é a mocinha e ela começa o filme como todas as mocinhas de filme de terror. Ela é puritana, ela é inocente, ela é virgem. E se você for virgem até o fim, você não morre. Mas se transar, morre. É babado. No dia seguinte, a escola tá completamente interditada. Na verdade, tá tendo aula, mas ela tá, assim, tomada por repórteres que estão ali tentando cobrir, tentando entender o lance do assassinato da Casey Cooper e do namorado dela. Esse assassinato que a Sidney ainda não sabe de nada e ela fica sabendo quando ela chega naquele momento. E todo o restante do elenco principal é apresentado aqui. A gente conhece a melhor amiga dela, a Tatum, que é uma garota super fofa, super legal, porém ela não é mais virgem, então já corre muito perigo aí. Só que é muito foda. Por quê? Eu sou muito acostumado com a primeira versão da dublagem da fita VHS, a primeira de todas. E o que acontece? A dubladora da Tatum, gente, ela é a mesma dubladora do Pequeno Urso. E não estamos falando apenas de morte, estamos falando de banho de sangue mesmo. Foram abertos de cima a baixo. Este daqui é o último, Emily. Está muito elegante. Então, toda vez que a Tatum tá falando, eu fico assim, ai meu Deus, se eu não tô olhando pra TV, eu penso que ela vai falar a qualquer momento. Não é mamãe urso, não é pai urso, porque é a mesma voz. É muito babado. Fora isso, a gente conhece o namorado dela, o Stu, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Salsicha do Scooby-Doo, que vem a ser um cara extremamente sem noção. A gente descobre que ele teve um relacionamento com a Casey, né, a que morreu no início do filme, e que a história que ele conta é que ele largou a Casey pra ficar com a Tatum. Só que a história verdadeira, contada através do Randy, que é outro adolescente também que integra o núcleo principal, é de que a Casey largou o Stu pra ficar com o atual namorado dela. Então, temos um enrosco aqui, algo que o filme planta pra já chamar a atenção. Fora que o Stu, ele é muito descabido, ele fala sobre os crimes de uma forma muito leve e descontraída. É como se ele não sentisse o peso do que aconteceu, é como se ele não sentisse que algo terrível acometeu aqueles jovens e que tem algo terrível acontecendo ali. Ele não tem medo, simplesmente. Todo mundo fica meio cabreiro durante o filme todo, mas ele parece uma pessoa assim, tranquila. É como se nada tivesse acontecendo. O que você assiste prestando atenção, levanta aí a suspeita a respeito dele. Se não tá com um pingo de medo de acontecer nada com você, é porque, né, é você. E aí, como eu disse, a gente conhece também o Randy, que é um garoto cinéfilo, ele trabalha numa locadora, a gente vai, mais pra frente vai ver uma locadora. Ai, que nostalgia, gente, que loucura isso. E ele também é louco por filme de terror, ele adora, ele é fã da saga Halloween. Então, ele é que vai mostrar, ele é que vai trazer a metalinguagem de Pânico, porque é ele quem vai expor as regras
pra se sobreviver em um filme de terror. Só que isso só mais pra frente. Fora eles, a gente conhece a repórter, a Gale Weathers, que também tá aqui nesse filme, tá em todos os outros filmes junto com a Neve Campbell. Ela é muito icônica. E ela tá aqui cobrindo esse crime e a gente percebe que a Sidney Prescott tem um probleminha com ela. E a gente vai entender esse probleminha mais pra frente, né? Isso tem a ver com a mãe da Sidney. Inclusive, a Sidney, ela fica extremamente incomodada com tudo que tá acontecendo, porque lembra ela muito o que aconteceu com a mãe dela. Esse crime da Cassie, quando ela entende como foi o crime, deixa ela incomodada porque parece muito com como aconteceu o crime da mãe dela. E aí, assim, uma curiosidade rapidinha, a Tatum, ela usa uma camiseta cropped com o número 10 durante boa parte do filme. E essa camiseta é uma referência, uma homenagem à Hora do Pesadelo. Por quê? Ela faz referência à camiseta usada pelo Glenn, o personagem do Johnny Depp. E aí é aquilo, né? Como eu já falei algumas vezes, só nesse início de vídeo. O Wes Craven, que é o diretor de A Hora do Pesadelo também, e ele vai referenciar A Hora do Pesadelo de uma forma muito mais clara aqui. Vocês vão ver só, é assim, chega a ser cômico. Bom, a Sidney volta pra casa, ela tá sozinha, é aquele climão tenso quando ela chega. É claro que o filme brinca com as expectativas da gente, né? Tem um momento em que ela abre a porta do armário e a gente pensa que quando ela fechar vai ter alguma coisa ali. Mais pra frente, né, nos filmes, mais pra frente no Pânico 5, vai ter também um momento que vai espelhar isso, que vai ter um garoto que ele abre também, se eu não me engano, é a geladeira, e aí quando ele fecha não tem nada. Esse lance eu adoro, porque isso pra mim cria de fato um suspense muito legal em torno do que será que pode acontecer. E aí a Sidney liga pra Tatum. Como tá acontecendo essas coisas terríveis ali, na verdade não está acontecendo, como aconteceu, ela ficou preocupada de ficar em casa sozinha, né? Ela não quer, até porque ela fala sobre o que aconteceu com ela há quase um ano atrás, né? Dali a alguns dias vai fazer um ano que aconteceu um babado traumático com ela, e ela pergunta pra Tatum se ela pode ficar lá na casa da Tatum, e a Tatum fala, claro, quando for em torno de umas 7 horas eu passo aí pra te pegar, beleza? Beleza. Ela senta no sofá, vai assistir TV e tá passando uma reportagem da Gale Weathers, e aí a gente descobre que ela tem um problema com a Gale Weathers porque a Gale, ela explora muito o lance do assassinato da mãe da Sidney. Então sim, a mãe da Sidney é que foi assassinada há quase um ano atrás, nos mesmos moldes do que aconteceu o assassinato da Cassie, e é por isso que a Sidney fica tão incomodada. Aí, nesse contexto, a Sidney acaba pegando no sono. Tenso, né? Pelo amor de Deus. Bom, quando ela acorda, já é de noite, a Tatum liga pra ela, fala que vai se atrasar um pouquinho, ela fala que tá tudo bem, em seguida o telefone toca de novo, e é aquela voz esquisita, né? Aquela voz sintetizada, conversando com ela. A princípio, ela não acha que é o assassino, ela acha que é o Randy, o amigo cinéfilo que tá tentando pregar uma peça nela, fazer gracinha com ela e tal, até que ela percebe que a conversa tá ficando meio esquisita. E aí ela, durante a conversa, cita um clichê de filme de terror, que é o lance da mocinha, ao invés de correr pra fora de casa, ela corre pra dentro de casa, né? Ao invés de fugir, ela corre pra dentro do quarto, que não faz muito sentido, deixando claro pra gente que eles são adolescentes completamente cientes de como funcionam os filmes de terror. Só que mesmo assim, gente, Pânico não vai fugir à regra, tá? Vai ter momentos aqui em Pânico que a gente vai falar assim, olha só, por mais que ele subverta o gênero, por mais que ele use a metalinguagem e ele deboche dos clichês de filme de terror, ele também recorre a clichês de filme de terror. Porque senão, Pânico deixa muito claro que sem certos clichês, o filme não tem como existir, né? Bom, o fato é que o assassino fala que tá na varanda esperando por ela. Ela fala que paga pra ver, abre e vai lá fora bater de frente. Nesse momento, nosso coração vem na boca, porque a gente fica com medo de que realmente ele esteja parado ali na porta dela, né? Só que quando ela sai, não tem nada, não tem ninguém. Quando ela entra e tranca a porta, ele cita a mãe dela e fala se ela não tem medo de morrer igual a mãe morreu. Aí ela fica louca, manda ele aparecer e tal, e ele tá dentro da casa, ele sai de dentro do armário. Aí começa um quebra-pau, os dois saem na mão, ele bate a cabeça dela no chão, só que ela consegue se livrar dele, ela corre pro quarto dela, dá um jeito de emperrar a porta de entrada com a porta do guarda-roupa dela, algo que já foi colocado pra gente lá no início do filme, quando o pai dela tenta entrar no quarto dela e ela fechou a porta com a porta do guarda-roupa, né? Então aquilo não apareceu do nada. Eu adoro isso, eu adoro quando não surge do nada uma solução. E aí ela tenta usar o telefone pra chamar a polícia,
tenta, não consegue, ela usa o computador. Eu nunca entendi direito como que ela usa a rede de computador pra poder falar com a polícia, nunca entendi. Porque eu acho que até hoje é difícil a gente chamar a polícia pelo computador. Tem como a gente chamar a polícia? Pois ela digita um código de telefone, acho, o 911, e depois fala que ela tá em perigo, bota lá o endereço dela, e de fato a polícia chega. Quando o assassino percebe que não vai dar tempo de matar ela, ele corre. E aí quem aparece logo em seguida, quando ela vai pra janela? O Billy. A porta tá trancada. Ela fica completamente mexida, abraça ele fala que tá tudo bem, só que olha só, reparem o jeito que ele entrou. Foi exatamente do mesmo jeito que ele entrou na janela dela na noite anterior, certo? Então, grava aí. Acontece que ele deixa cair o celular dele, o celular tijolão gigantesco. Não era comum nessa época jovens andarem com o celular, era mais coisa de adulto, de empresário. Adolescente não costumava andar com o celular, não tinha o porquê. E ela, obviamente, passa a desconfiar dele. Ele fala que foi sem querer e tal, que na verdade aquele celular, ele não sabe nem por que ele tava usando aquele celular naquele momento. Ela sai correndo dali, com medo dele, obviamente. E quando ela abre a porta, o Dewey tá na porta parado, segurando a máscara do pânico. O Dewey, gente, ele é irmão da Tatum. Ele é policial também. Ele recém entrou ali na polícia de Woodsboro. Então ele é tipo um estagiário. E ele tá segurando a máscara do pânico e ele fala: eu encontrei ela jogada na grama. Ou seja, o assassino, quando fugiu destrambelhado, deixou ela cair. E aí você pensa, ele foi destrambelhado, deixou a máscara cair. O Billy foi destrambelhado, deixou o celular cair. Quanta gente destrambelhada por aqui, né? Pois é. Bom, eles são levados pra delegacia e lá é claro que o Billy é investigado e confrontado com o fato dele ter um celular, dele tá andando com um celular. E aí ele fala que todo mundo tem um celular, só que isso não é verdade, né? A gente tá falando aí de 1996. Como eu acabei de falar, não é comum. Todos os jovens terem celular foi ficar comum, de fato, muito comum, lá por meados de 2006 até 2010. Em 2010 se tornou uma coisa assim, todo mundo tem um celular. Mas em 1996, de jeito nenhum. Só que mesmo assim, eles não conseguem acusar o Billy, apesar de terem encontrado a máscara lá no local, ter encontrado o celular dele, só que aí eles têm que entender pra quem que ele fez ligação. E olha pra você ver como a coisa era precária. Eles não conseguem pegar o celular dele e ver quais foram os últimos números discados. Eles vão ter que pegar a lista telefônica mesmo, então eles vão ter que pedir pra rede de celulares lá que tá conectado, que tá assinado no celular dele, pra cruzar as ligações, pra cruzar os números, pra ver quais foram os últimos números que aquele celular ligou. Então assim, é um bagulho que leva tempo, assim, eles vão ter que pedir pra operadora, porque os celulares antigamente era tudo pós-pago, acho que é pós-pago que fala, que assim, você paga pela linha, você paga pra poder ter aquela linha, sabe? É um negócio muito tenso. E aí assim, um detalhe muito interessante da gente reparar é que o nome da fantasia, Ghostface, no filme, é Father Death, que é tipo papai morte, pai morte, algo do tipo assim, em tradução livre, né? A gente vê no momento em que o Dewey passa com a fantasia em si, porque ele descobre que realmente é uma fantasia muito popular entre os jovens ali e tal, a máscara, né, do fantasma. E esse detalhe, ele se linka com um mini plot que vai ter o filme, porque sim, em algum momento do filme, a gente vai acreditar que o assassino pode possivelmente ser o pai da Sidney. O roteiro vai explorar isso mais pra frente, né? Então, o nome da fantasia ser Father Death, tipo, acaba fazendo ligação com isso, né? São detalhinhos que eu adoro reparar. Bom, depois disso a Tatum vai lá buscar a Sidney, e quando elas estão do lado de fora da delegacia, elas são abordadas pela Gale, a repórter, e a Cindy meio que tem um arranca-rabo com ela ali, dá um soco na cara dela. Por quê? A Gale tá lançando um livro explorando o assassinato da mãe da Sidney. Só que a Sidney, ela odeia pelo fato, que a gente vai descobrir mais pra frente, de que a Gale, na verdade, ela não acredita que o cara acusado por ter matado a mãe da Sidney seja realmente o assassino. Nas investigações que ela fez, ela concluiu que o cara que recebeu pena de morte por causa da Sidney, na verdade vai ser injustamente executado. E a Sidney odeia isso. A Sidney odeia porque ela pensa que a Gale tá defendendo um assassino, porque, segundo ela sabe o que ela viu, só que ela vai questionar se ela realmente sabe o que ela viu mais pra frente, mas é por isso que elas têm um arranca-rabo aqui. E aí, na casa da Tatum, quando ela tá lá de boa,
sente-se, né, protegida. O telefone toca, a mãe da Tatum fala, olha, Sidney, é pra você. Quando ela vai atender, é o Ghostface, é o assassino, falando com ela. Ou seja, já cai um pouco a ideia de que pode ser o Billy, porque o assassino tá falando com ela no telefone. Ela fica, obviamente, completamente consternada, fica tensa, desliga o telefone, ela começa a gritar, né? Ela entra literalmente em pânico, e só aí o Dewey aparece, e o Dewey é muito bobo, gente. Ai, meu Deus, ele é infantilizado, sabe? Tipo, a mesa dele lá na delegacia, ela é muito infantil, ela tem umas coisas assim, uns brinquedos, ela tem uma capa de uma HQ, né, de história em quadrinhos do lado do computador dele, assim, ele é infantilizado, sabe? E aí ele chega perguntando o que foi que aconteceu, chega com uma arma na mão, parece um bobo com uma arma. E aí a Sidney, as meninas, né, a mãe da Tatum, a Tatum leva a Sidney pro quarto pra poder acalmar ela, e aí o Dewey vai lá e pega o telefone e fica falando alô, alô, como se, porra, meu, ela já desligou a linha, pelo amor de Deus. Só que assim, a gente pode também interpretar essa infantilidade, essa construção de infantilidade em torno do Dewey como sendo construída de propósito, porque ele quebra a imagem clássica de autoridade e acaba reforçando que meio que ninguém ali tá preparado pra lidar com esse tipo de ameaça, que é o que o assassino, né, o Ghostface, tá oferecendo naquele momento, sabe? Então ele também passa essa sensação de que não existe proteção, não tem proteção. Olha só, ela tá dormindo na casa de um policial e o Ghostface liga pra ela e debocha de toda essa situação. Quer dizer, ele não tem um pingo de medo e a polícia não tá um pingo preparada pra lidar com isso. No dia seguinte, quando a Sidney chega na escola, obviamente que tem um monte de repórter querendo falar com ela, porque depois que aconteceu o assassinato da Cassie, agora é ela que tá sendo ameaçada. E aí, assim, mais referências a filmes de terror, né? Essa repórter que chega doida querendo falar com a Sidney é a Linda Blair. Linda Blair, a atriz principal de O Exorcista. Isso porque, obviamente, que o Wes Craven, né, sendo diretor de filme de terror, ele gosta muito de O Exorcista e arranjou essa forma aí de homenagear o filme, dando esse papel pequenininho pra Linda Blair, mas eu acho muito legal que ela aceitou, sabe? Fazer uma pontinha de nada em Pânico, mas tá ali imortalizada pra sempre na saga. Bom, e aí depois a Sidney acaba conversando um pouco com a Gale, ela pede desculpa por ter atacado a Gale na noite anterior e ela fala com a Gale sobre essa certeza que a Gale tem que o assassino não é o cara que ela viu saindo de dentro da casa dela na noite que a mãe dela foi assassinada. E a Gale deixa claro que não, que na verdade ela só não quer encarar o fato de que a mãe dela tinha amantes, porque o que acontece é que o cara era amante da mãe dela. Só que ela não gosta dessa ideia, ela não consegue encarar o fato de que a mãe dela era mó safadona, entendeu? E a mãe dela era safadona ali no bairro. Ela pegava a galera toda, ela tinha amantes e etc e tal. E a Gale deixa claro, ele era só amante dela. Não tem como ter sido ele, ela dá lá as provas dela de porque não tem como ter sido ele. E mesmo assim a Sidney fica brava, ela não gosta de ser confrontada com essa verdade. Só que a Gale percebe que a própria Sidney também já não tem certeza de que era ele mesmo o assassino. Porque pra Gale, o assassino que matou a mãe dela 1 ano atrás é o mesmo assassino que tá matando o povo em Woodsboro naquele momento, que matou a Cassie. E tá ameaçando ela. E a Sidney não quer pensar dessa forma, ela não quer aceitar que seja isso. Porque pra ela isso já tava resolvido. Mas faz muito sentido. E aí assim, foi como eu falei, né? O filme vem pra subverter o gênero, pra, nossa, debochar dos clichês de filme de terror. E aqui é que a gente tem que ligar um pouquinho a suspensão de descrença, porque por mais que o filme deboche de clichês de filme de terror, aqui ele vai cair no seu próprio clichê. Isso porque tem um momento em que a Sidney vai no banheiro, ela acaba escutando umas garotas debocharem dela, falar que na verdade pode ser que ela seja o assassino e ela esteja querendo chamar a atenção e tal. E tem um detalhe muito engraçado que normalmente as pessoas comentam, que a menina que saiu de dentro da cabine, a minha malvadona da escola, ela sai, ela não lava a mão quando ela sai da cabine. E pra piorar, ela enfia o dedo dentro da boca. E fica tipo, olha que menina nojenta. Eu nunca tinha reparado isso, tá? Fui reparar agora, analisando o filme. Falei, nossa, realmente ela não lava a mão. E aí, quando elas saem do banho, elas ficam um tempão ali, ó. A Sidney entra, se olha no espelho, aí ela ouve as meninas falar, aí ela entra numa cabine, se esconde, as meninas saem, conversa, sai, a Sidney tá ali e o Ghostface fala com ela de dentro de uma das cabines. Esse é o momento em que ele desce. Sidney.
e ataca ela dentro do banheiro, mas ela consegue escapar. E ela simplesmente sai correndo. Aí por que entra a suspensão de descrença? Porque a gente já sabe quem é o assassino. E pelas contas de quem é o assassino, não dá pra ser ele ali. Simplesmente porque não dá. Só que, pra além disso, a Sidney, ela sai correndo do banheiro e ela só sai correndo. Ela não tranca a porta do banheiro, sendo que o banheiro não teria como o assassino sair por outro lugar. Então, tipo, ela conseguiu sair do banheiro, segura a porta, grita pelo povo e fala, ele tá aqui dentro, me ameaçou. Mas não, ela sai correndo e dá a chance dele se libertar. Ou seja, são clichês de filme de terror, assim, são, e nesse caso são burrices por parte dos personagens, que é outro clichê, né? O personagem, ele tem que ser meio burro. E aqui a Sidney foi meio burra. Depois, a Tatum chega a falar pra ela que possivelmente pode ser que sejam alunos zoando com ela, que na verdade não era o Ghostface. Isso porque o diretor da escola mais cedo expulsou 2 alunos que estavam correndo pela escola com a máscara do Ghostface, fingindo que estava assassinando as pessoas, obviamente tirando o sarro da Sidney. Então a Tatum deixa claro que pode ser que fossem, na verdade, alunos zombando dela. Eu acredito que era o assassino porque tava com sintetizador de voz, tava com modulador de voz. Então, não acho que um aluno que quer pregar a peça nela pregaria a peça tão bem assim. E aí, depois que a Sidney deixa claro que ela foi atacada no banheiro, o diretor da escola percebe que não faz sentido continuar as aulas. Porque até então, ele acreditava que dentro da escola a Sidney estava protegida, mas ela não está. O que lança outra pista de quem pode ser o assassino, já que, pra Sidney ser atacada dentro da escola, o assassino tem que ser capaz de andar por ali sem chamar atenção, sem ser notado. Então, muito provavelmente, não é um adulto, não é um pai de um aluno. Tem que ser alguém de dentro da escola, entenderam? Pois é. Vendo que a Sidney não tá protegida ali, aliás, não só ela, mas ninguém tá protegido dentro do colégio, ele suspende as aulas até que o assassino seja encontrado. Então todo mundo é liberado. E aí vem o assassinato do diretor. E é muito legal como acontece, porque ele tá na sala dele, batem na porta, ele sai pra ver quem é, e ele dá de cara com o zelador. E o zelador, ele tá basicamente vestido de Fred Krueger. E o nome do zelador é Fred. Então, assim, é uma referência muito direta ao Fred Krueger, que é a criação do Wes Craven, diretor e criador de Pânico. Bom, quando o diretor volta pra sala, ele é atacado daquela forma bem clichêzona. Ele simplesmente não viu que o Ghostface estava atrás da porta do escritório dele, da sala dele. Ele é atacado, morto, a facada, e só agora, olha que loucura, só agora acontece a segunda morte do filme, né? A segunda morte vista do filme. Então, Pânico é muito bom porque ele sobrevive só pelo suspense, ele prende a gente só pelo suspense de estarem perseguindo a Sidney, e quem será que é? Então, não precisa estar ocorrendo várias mortes. Não, são mortes pontuais, e a gente fica basicamente o filme inteiro tenso. E vendo que a escola suspendeu as aulas, as autoridades de Woodsboro instituem toque de recolher, ou seja, vai ter um horário, vai dar um determinado horário, todo mundo dentro de casa pra estar seguro, ok? Ninguém perambulando. Então, numa situação dessa, aula suspensa, toque de recolher, o que seria a coisa mais improvável de se fazer numa situação dessa? Uma festa, certo? Pois o Stu, meu amor, ele fala que vai dar uma festona na casa dele de noite e quer que todo mundo vá pra lá. Então, volta a reforçar novamente aquela ideia de que o Stu, ele não tá preocupado, ele não está com medo, ele não tem um pingo de medo do que tá realmente acontecendo, tanto que ele simplesmente reúne um monte de jovens potenciais assassinos, tudo na casa dele, pra ficar tudo junto lá. E aí, é muito engraçado, porque rola umas cenas onde a Sidney, ela tá com a Tatum comprando coisas pra festa, né, porque os caras têm que ficar responsável pela bebida e as meninas ficam responsáveis pela comida. Elas vão lá comprar alguma coisa pra comer e durante as cenas delas, de repente, sempre mostra que o Ghostface tá observando elas duas. Só que pra mim é meio cômico, é meio nada a ver. Tipo, elas estão numa varanda, sai, o Ghostface passa lá atrás. Elas estão no mercado, passa, o Ghostface tá no reflexo ali. Pra mim não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido que o assassino esteja andando de Ghostface pra lá e pra cá à luz do dia. Por que isso? Só que ao mesmo tempo é icônico, porque é filme de terror. Então é aquela sensação de que ele tá sempre à espreita e a gente não sabe que momento que ele vai atacar. Porque também a gente não espera que ele ataque no banheiro da escola, tá? A
gente acha que a cena do banheiro vai ser só aquela humilhação que a Sidney passa, porque a menina debocha dela, debocha da mãe dela, fala que a mãe dela era mó puta, safadona, e acabou. Mas não, ela sofre um ataque dentro do banheiro. Então o Ghostface serrando ela e a Tatum ali na luz do dia mostra pra gente que assim, a qualquer momento pode ser que elas sejam atacadas. É interessante. Além do que, como essa fantasia do Ghostface é vendida, é comercializada no filme mesmo, né, em Woodsboro, então pode também ser só a gente tentando tirar sarro dela, né? O filme acaba gerando esse monte de dúvida dentro da nossa cabeça. O fato é que a festa na casa do Stu começa. Vem um monte de adolescente, vem um monte de gente, e quem aparece também? O Dewey e a Gale. A Gale aparece porque ela logo pensa, um monte de adolescente reunido, vai dar merda aqui, certo? Certo. E o Dewey, ele aparece porque ele tá meio que fazendo a patrulha do local e ele tá como protetor ali, tentando proteger a Sidney. Seria muito mais fácil levar a Sidney pra um local seguro? Seria. Mas não, deixa ela livre e um policial, que não consegue cuidar nem dele mesmo, pra proteger ela. Vai dar tudo certo, graças a Deus. E aí o que acontece? A Gale, ela invade a casa junto com o Dewey e ela coloca uma câmera escondida na sala. Por quê? Ela quer pegar um furo. Se acontecer alguma coisa, se acontecer um assassinato, ela quer ver, ela quer ser uma das primeiras a ver. Isso também, durante a primeira vez que a gente assiste o filme, a gente levanta a suspeita de que pode ser a Gale, porque ela tem tanta gana de ter um furo, de pegar o assassino fazendo alguma coisa, que a gente pensa, e se for ela matando a galera, promovendo as mortes, pra poder ter esses furos que ela tanto quer. Mas o fato é que, quando eles chegam lá, o Dewey chega perguntando a idade da galera e quem tem idade pra beber ou não, ou seja, ele vai acabar com a festa. E é nesse meio tempo que o Stu pede pra Tatum, que é a namorada dele, ir lá na garagem pegar mais cerveja. E ela vai. E é aí que a Tatum é atacada finalmente e acontece uma das mortes que pra mim, aqui do filme, é uma das mais legais, é uma das que eu mais gosto. Por quê? Ela tá pegando a cerveja de boa, a porta fecha e o Ghostface aparece. Quando ela tenta passar, ela acha que é o Randy que tá zoando. Todo mundo, assim, eu não sei como o Randy não foi acusado, não foi preso praticamente, assim, não foi levado pra investigação severa em cima dele, porque todo mundo acha que por ele ser cinéfilo e amar filmes de terror, todo mundo acha que é ele o tempo todo. E aí ela debocha, ela faz até aquela brincadeira de, ai, você quer brincar de vítima e assassino? Ah, então tá bom, ai, seu assassino, não faz nada comigo, me liberta, me deixa e tal. Ela só percebe que o babado tá sério quando ele pega a faca e corta o braço dela. Aí ela percebe que é o assassino de fato que tá ali de frente pra ela. Ela tenta se proteger, ela joga umas garrafas de cerveja em cima dele, ganha tempo e tenta sair pela portinha do gato. Só que ela fica emperrada no meio da portinha do gato, ela não passa, o corpo dela não passa. Nesse momento o Ghostface ativa a porta que vai subindo, 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 até o ponto que, por conta da maneira que ela tá ali, a porta empurra a cabeça dela, né, o limite da porta empurra a cabeça dela e faz o pescoço dela quebrar e ela morre. Eu acho muito legal, tá? Eu acho que é uma das mortes mais legais, é uma morte muito criativa, eu acho. Eu fico pensando, na sala de roteiro eles escrevendo essa morte. Muito legal. Bom, como o Dewey chegou e falou que vai fazer ali a patrulha do álcool, metade da galera começa a ir embora, porque eles não vão simplesmente poder beber, porque eles não têm 21 anos, né? Nos Estados Unidos você precisa ter 21 anos pra poder beber. E é nesse momento que tá todo mundo indo embora, que a galera começa a se perguntar, cadê a Tatum? Cadê a Tatum que sumiu? E quando a Sidney chega na porta pra falar com o Stu, o Billy aparece. Vamos, vamos, vamos! É. Billy, oi. Do mesmo jeito que ele apareceu na janela dela as duas vezes que aconteceram os assassinatos. E nesse momento, a galera tá se perguntando cadê a Tatum? E é aí que o Billy olha pro Stu, faz um sinal com a cabeça, o Stu corresponde esse sinal, como se tá certo, tá feito, o Stu fala beleza, tá na cara que foi isso que aconteceu. Só que o filme intercala esse momento já junto, assim, ó, grudado, com a Sidney deixando claro que tá desconfortável por o Billy ter aparecido. Então, parecia que era uma coisa meio que ele falando pro Stu que veio e o Stu falando, ai meu, porra, por que você veio, sabe? Você não tava convidado. Por quê? Desde que aconteceu o lance lá, que a Sidney mandou ele pra cadeia, ela tá desconfiada dele, ela não tá querendo acreditar que talvez não seja ele, não tá querendo confiar. Só que nesse momento que ele aparece, a Sidney fala, não, tudo bem, foi bom que você veio, vamos conversar. E aí eles sobem pra poder conversar mais sério. Lá em cima, a Sidney deixa claro que ela precisa parar de imacular a imagem da mãe, que ela precisa aceitar que a mãe dela realmente era meio safadona, que a mãe dela tinha amantes, sabe? Que ela precisa parar de infantilizar essa situação toda. Ela fala que ela quer crescer, que ela quer amadurecer e que toda essa situação tá deixando ela muito preocupada, porque ela tá com medo de ter
ter mandado um cara inocente pra câmara de gás, já que ela começa a perceber que talvez, de fato, as mortes da mãe dela e as que aconteceram agora recentemente no filme podem estar ligadas e que o assassino tá livre. E é nesse depoimento, nesse desabafo, que ela beija o Billy e deixa claro pro Billy que ela sente que ela tá pronta, né? Que ela tá pronta pra fazer sexo, pra transar com ele. E os dois começam o trelelê. E é muito genial o filme, porque enquanto eles estão ali transando, lá embaixo, o Randy, ele fez a galera assistir filme de terror. Ele tá fazendo a galera assistir filme de terror que é Halloween. E aí ele começa a deixar claro algumas regras. Por exemplo, a mocinha não pode transar, ela tem que ser virgem. E no momento em que ele fala que a mocinha não pode transar, que ela tem que ser virgem, corta pra uma cena da Sidney perdendo a virgindade no quarto. E aí tem outro momento que ele fala, agora é icônico. É de lei que a personagem, antes de ser morta, tem que mostrar o peitinho, que tá acontecendo isso no filme. E aí corta pra Sidney lá em cima, tirando a blusa dela e mostrando o peito dela, mesmo que com o sutiã. Mas é tipo, a metalinguagem tá aí, é o filme tirando o sarro dos clichês, enquanto ele próprio dá cheque em cada um dos clichês de filme de terror. E por fim, eles transam. A Sidney perde a virgindade. E é nesse momento que o telefone toca e avisam o pessoal ali na casa do Stu que o diretor foi morto e tá pendurado na trave do campo de futebol. E todo mundo que tá ali, tirando o Randy, fica louco pra ver essa cena, então todo mundo sai, pega o carro e vai atrás da escola, vai lá pra escola pra poder ver essa cena do diretor. E lá em cima, no quarto, o Billy e a Sidney são atacados. O Ghostface entra, pega o Billy desprevenido e ataca ele na frente da Sidney. Ele limpa a faca daquele jeito icônico, passando a mão na lâmina e sai correndo atrás da Sidney pra poder matar ela também. Só que a Sidney, ela é muito babadeira. Ela consegue fugir. Ela corre pela casa, entra no sótão, que é um quartinho tipo um depósito, tranca a porta, faz uma barricada com uma prancha e em seguida ela sai pela janela. Só que ela acaba sendo pega pelo Ghostface. Ele solta ela achando que ela vai cair no chão morta, só que ela cai numa parte meio acolchoada, num bagulho acolchoado. E aí quando ela desce, ela dá de cara com a Tatum morta. É uma cena bem tensa. Aí acaba que a Sidney corre até a van da Gale. E lá dentro tá só o cameraman da Gale. Só que eles são atacados pelo Ghostface. E ele corta o pescoço do repórter da Gale ali dentro da van. É tenso. Mas a Sidney, ela consegue escapar ali pelo ladinho e sai correndo. Enquanto isso, o Dio e a Gale, eles saem pra poder investigar um carro enguiçado na estrada. E aí quando eles chegam no carro, é o carro do pai da Sidney, que tá ali simplesmente parado. Só que acontece, o pai da Sidney nesse momento, ele é o principal suspeito. Por quê? Descobrem que as ligações que foram feitas para a Sidney vieram do celular do pai dela. Então, a Gale e o Dewey saem correndo e voltam pra casa, porque como o carro não tem ninguém, eles acreditam que o assassino, que no caso é o pai da Sidney, tá já chegando na casa pra poder matar ela. Quando eles chegam, o Dewey entra na casa direto e a Gale vai pra van pra poder ver o que tá acontecendo, pegar as câmeras, tudo pra tentar ter um furo. Só que quando ela chega lá, tá um banho de sangue, tá cheio de sangue, ela não sabe aonde tá o cameraman, ela fica tenebrosa com aquilo tudo, né? Ela sobe na van, não dá pra enxergar nada, então ela liga o para-brisas e aí ela percebe que aquilo tudo ali é sangue. E em seguida, o Randy aparece ali do lado. Ela fica com tanto medo, tão em choque com tudo que tá acontecendo, que ela bate no Randy e ele desmaia e cai no chão. Então ela liga a van e tenta sair dali, porque ela percebe que ela pode estar em perigo nesse momento. E é aí que o cameraman aparece de cima da van, assim, descendo, escorregando pelo vidro. E aí ela pede desculpa pra ele, ela fala, ai, desculpa. E ela faz uma curva pra poder tirar o corpo dele de cima da van, pra ela não ficar vendo a cara dele ali. E aí quando ela tá indo, ela dá de cara com a Sidney, toda ensanguentada. Aí, pra não atropelar a Sidney, ela joga o carro pro lado, acaba descendo uma ribanceira e bate na árvore com tudo e desmaia, desfalece dentro do carro. A Sidney volta pra casa do Stu e o Dewey tá saindo de lá de dentro. Ela fica calma porque ele tá saindo, só que ele tá com uma facada nas costas, ou seja, ele foi atacado, ele cai no chão já desfalecido. Então o que ela faz? Ela corre e entra no carro de polícia. Dentro do carro de polícia, ela acaba sendo perseguida pelo Ghostface, que fica cercando e tentando entrar, e ela trancando sempre, né, abaixando o pino do carro pra ele não conseguir entrar. Ela pega o rádio da polícia, avisa que ela tá ali na casa do Stu, avisa o endereço dela e fala que ela tá sendo atacada, que é pra eles mandarem reforço pra aquele lugar. Nisso, o porta-malas abre e o Ghostface consegue entrar. É claro que como a Sidney é a Final Girl, então o Ghostface ele não chega dando facada nela. Ele fica sempre nessa coisa assim que parece que ele quer pegar o ângulo perfeito pra poder atacar ela. Ela sempre consegue fugir. E de novo, ela dá um chabu
tabu ali na cabeça do Ghostface e consegue fugir pra perto da entrada da casa. E aí, quem surge querendo se aproximar dela? O Randy e o Stu, um acusando o outro. Só que dá a impressão que realmente pode ser o Randy, porque ele é louco por filme de terror. Só que não é ele, por quê? Quando a Gale coloca a câmera escondida dentro da sala do Stu, tem um momento que o Randy, ele tá assistindo sozinho o Halloween e o Ghostface aparece atrás dele, vindo matar ele. E aí é muito engraçado, é outro daqueles momentos de metalinguagem, porque ele fica falando, tá atrás de você, olha pra trás, olha pra trás. E é só ele olhar pra trás, porque o Ghostface tá atrás dele. Então, como ele passou perto de ser morto, então não é ele, obviamente. Mas a Sidney não sabe. Ela não confia em nenhum dos dois, então ela entra na casa e tranca os dois pra fora. E aí dentro da casa, o Billy surge bem, andando, cheio de sangue no corpo, mas andando. A Sidney, preocupadíssima, acaba entregando a arma pra ele, ele abre a porta da casa, deixa o Randy entrar, e o Randy entra falando que o Stu enlouqueceu, que o Stu tá falando um monte de coisa sem sentido. E aí o Billy solta uma frase completamente avulsa, dizendo, às vezes todos nós ficamos meio loucos, e dá um tiro no Randy, deixando a Sidney consternada, completamente amedrontada com aquilo. E aí o Stu aparece do outro lado da sala. Ela corre e pede ajuda pro Stu. E aí o Stu usa o sintetizador de voz, né, o modulador de voz, pra poder falar com ela, mostrando que ele é o Ghostface e não só ele. Aqui o filme deixa claro que os assassinos são o Stu e o Billy. São dois Ghostfaces. E como eu disse, o Billy tava muito na cara. Por quê? Depois que ele matou a Cassie, ele pulou na janela da Sidney. Depois que ele atacou a Sidney, ele pulou na janela da Sidney. Depois que ele matou a Tatum, ele pulou na porta do Stu, do mesmo jeito. E sem dizer que, nesse momento, ele confirmou pro Stu que matou a Tatum, que já tava tudo certo ali. E o Stu, durante o filme todo, foi a pessoa menos amedrontada com tudo que tava acontecendo de todo mundo, assim. Ele literalmente cagava pra todos os assassinatos. Ele ria e falava como quem estivesse falando de um desenho animado sobre as mortes. Então o filme foi plantando a ideia dos dois. E aí, eles levam a Sidney pra cozinha, é aquela cena icônica, né? Aquele final icônico de Pânico, com eles todos na cozinha. E o Billy revela por que ele tá fazendo aquilo. A princípio, sem um grande motivo, tipo, só tá matando por matar mesmo, mas ele revela que matou a mãe da Sidney, que sim, foram eles que mataram a mãe dela há um ano atrás. E ele fala por quê. Ele matou basicamente porque a mãe da Sidney era amante do pai dele. Isso fez com que a mãe dele ficasse muito chateada e simplesmente abandonasse a família, pegasse as coisas dela e, ó, ganhasse mundo. Isso deixou ele com sérios traumas, com sérias sequelas, e por isso ele se tornou esse assassino. Balela, imagina. Como um moleque completamente psicopata desde sempre. Então, eu tava certa. O cara que a Sidney acusou realmente não era o assassino. O Billy deixa claro que eles fizeram direitinho pra poder colocar a culpa no cara. E agora, eles fizeram tudo direitinho pra botar a culpa no pai da Sidney. Eles clonaram o telefone dele e vão armar tudo ali dentro, porque a gente descobre também que ele está dentro do armário. Eles tiram o pai dela dentro do armário tudo amarrado. Eles vão armar tudo ali pra fazer parecer que foi ele, o louco assassino, e que na verdade o Billy e o Stu são os grandes heróis que foram os únicos sobreviventes do massacre na casa do Stu. E aí vem uma das partes mais insanas. Pra história funcionar, eles precisam se machucar. Então eles começam a se esfaquear simplesmente, um dando facada no outro, principalmente na barriga, pra parecer que eles realmente foram atacados e sobreviveram. E aí, enquanto isso acontece, a Gale aparece viva com uma arma apontada pra eles. Só que ela esquece de destravar a arma. E aí eles dão um chutão nela, ela bate a cabeça e cai desacordada. Só que nesse meio tempo, a Sidney foge e se esconde. Ela liga pra casa do Stu e começa a falar com eles pelo telefone. Começa a deixar claro que já chamou a polícia, que já delatou os dois, que já falou como foi que tudo aconteceu e que agora não tem mais como eles fugirem. O Stu começa a passar mal, porque as facadas que o Billy deu nele foi muito profunda. E aí, enquanto isso, o Billy sai pela casa procurando a Sidney pra poder matar ela. Só que a Sidney encontra o Billy primeiro. Ela acerta ele com um guarda-chuva, fura ele e ele cai desacordado. E aí quem aparece de novo? O Stu. Ele vai pra cima da Sidney, os dois brigam feio, eles caem perto da sala depois do sofá e a Sidney simplesmente joga a TV na cabeça do Stu, esmagando ele e dando curto-circuito. Ou seja, elimina ele de uma forma definitiva.
definitiva. Quando a Sidney volta pra entrada principal da casa, o Randy volta pra poder falar com ela e o Billy surge de novo. Ele ataca o Randy, deixa ele desacordado e começa a enforcar a Sidney e deixar claro que agora sim ele vai matar ela de vez. Só que ele não contava com quem? Com quem, meus amigos? Com Gale Weathers, que não morreu quando bateu o carro, não morreu depois de bater a cabeça e cair lá perto do Dewey, dessa vez levantou com a arma destravada e ela dá-lhe um tiro com uma força tão grande no Billy que é babado. É um tiro muito babado. Aí, a Sidney, a Gale e o Randy ficam olhando pro Billy. E o Randy fala que em todo filme de terror, o vilão, né, o assassino, ele sempre volta pra um último susto. E é nesse momento que o Billy levanta. E aí, a Sidney dá um tiro na cabeça dele e fala, não no meu filme. É icônico. Por fim, a gente vê o Dewey sendo levado na ambulância, ou seja, ele tá vivo. O Randy ficou vivo também. A Sidney ficou viva, claro. E a Gale finalmente conseguiu fazer a matéria sensacionalista terrível que ela tanto queria sobre os assassinatos em Woodsboro. Ou melhor, agora vira Os Assassinos de Woodsboro. O filme termina com a Gale em frente à casa do Stu, descrevendo mais ou menos tudo o que aconteceu ali naquela noite. Narrando o caos, os crimes, os sobreviventes do jeito mais sensacionalista possível. E é desse jeito que termina o primeiro filme de Pânico. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria, gente, sério. O filme custou ali entre 13 e 15 milhões para ser produzido e rendeu mais de 170 milhões, garantindo, obviamente, uma continuação, mostrando que o Wes Craven ainda tinha gasolina pra queimar, meu amor. Tem muito óleo aqui, vamos se jogar. O cara ainda sabe fazer. E a continuação, gente, foi como eu disse, tá? Todos os filmes de Pânico são divertidos. Todos. O 3 é o que mais decai, mas assim, depois o 4 é muito legal. É o que tem uma das Final Girls, na verdade, dos assassinos mais legais, né? Todo mundo gosta muito do Assassino de Pânico 4. E o 5 foi um sucesso, o 6 foi um sucesso e veio o 7 aí. Mas a minha pergunta é, esse primeiro Pânico vocês conheciam? Gostaram de conhecer? Vão dar uma assistida agora? Comenta, deixa aí um bonequinho de um fantasma, né, que parece o Ghostface. Tem emoji do Ghostface? Vê se tem emoji do Ghostface, gente. Deixa aí um emoji, vai ser muito legal. Comenta alguma coisa pra poder engajar, não esquece do like, hein? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.